Então, meus caros, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula da semana, nesta quinta-feira santa, em que cá estamos nós, véspera de Páscoa. Pelo que vocês me informaram, nós terminamos as intervenções de terceiro, né? Nós vamos começar os atos das partes, é isso? Vimos as 5 intervenções. Bom, eu tive aqui 2 pessoas falando que terminou a intervenção, isso. Beleza. Tá. É isso mesmo? Ou a gente não terminou as intervenções? Porque tem gente me falando que a gente terminou as intervenções. E teve gente falando que a gente tinha começado as modalidades. Eu estou confuso. E aí? Ô, professor, e o empadão, tava bom? Tava. Tava bom o empadão. Sobrou um monte ainda, quase metade. Então, mas a gente começou as modalidades, mas chegou a terminar ou não? É isso que eu preciso saber. Se a gente parou em qual? Nós paramos na modalidade, professor. E a Artigo gente fala... 119. Então, nós falamos de assistência, é isso? Isso, começou a falar, mas não terminou. Tá. Ah, tá. Beleza, Mariana. Então, tá bom. Então, nós estamos em assistência ainda, na verdade, começando a falar sobre as modalidades. Deixa eu compartilhar aqui. E eu volto o slide para nós falarmos de modalidades e também fazermos algumas anotações. Ok. Então, vamos lá. Estamos trabalhando com as intervenções de terceiro. Nós paramos o nosso bate-papo da segunda-feira, dando um panorama de quem é terceiro, provavelmente, tudo mais. Agora a gente vai falar uma a uma, onde que nós conseguimos encaixar cada uma dessas intervenções, ok? A primeira intervenção é a intervenção denominada assistência. Ela é prevista no artigo 119 e seguintes do CPC. Nós temos aqui uma previsão muito importante contida no Código, que trata dessa intervenção de terceiro, denominada assistência. Nós precisamos pensar, né, quando nós falamos de assistência, como que ela funciona. E eu comentei com os senhores que eu passaria algumas dicas para que você pudesse se orientar melhor e para facilitar o seu entendimento e identificação em torno de cada uma dessas intervenções. Então, o ponto de partida que nós temos que entender quando falamos de assistência é que a assistência ela é sempre voluntária. Então, a assistência ela é sempre voluntária, sempre espontânea. Então, falar de assistência é falar de uma intervenção voluntária, espontânea. O que isso significa, meus caros? Eu não posso ser obrigado a ser assistente. O terceiro, que é o que será assistente, ele só ingressa se ele quiser ingressar. Então, o terceiro, o assistente, ele vem voluntariamente, porque ele quer, para auxiliar uma das partes. A ideia da assistência é uma ideia de auxílio, de ajuda. Quando a gente pensa em assistência, nós temos que fazer essa análise a partir do significado da palavra. Assistir, mais do que ver, olhar, é também ajudar, auxiliar. Então, quando se fala em assistência, né, vamos anotar isso, na assistência, temos um terceiro que voluntariamente vem aos autos para ajudar uma das partes na tentativa de fazê-la
vencedora. Aqui, eu tenho um terceiro que integra a relação jurídica processual com o objetivo de ajudar uma das partes. Então, sempre quando nós pensamos em assistência, nós temos que compreender que o foco é ajudar, auxiliar uma das partes, seja autor ou seja o réu, para que essa parte saia vencedora, vitoriosa daquele processo. Então, nós sabemos que para termos intervenção de terceiro, eu tenho que ter um terceiro interessado. Você já sabe que o terceiro interessado é aquele que sofre as consequências do processo, tanto para o benefício como para o prejuízo. Então, o terceiro interessado aqui, a decisão vai surtir resultados nele, na sua vida, pode surtir resultados, inclusive financeiros. Então, ele aparece nos autos como assistente para ajudar, porque ele tem interesse que uma parte vença a ação. Porque se ela sair vitoriosa, ele acaba não tendo prejuízo, né? Ele acaba não tendo consequências ruins, negativas, em relação a ele. Então, essa é a figura que nós temos em torno da assistência. Um terceiro voluntário espontaneamente indo aos autos para auxiliar. Importante, podemos ter assistência para o autor e para o réu. Ou seja, ambas partes podem ter assistência, inclusive ao mesmo tempo. É possível que o mesmo processo eu tenha um assistente para o autor e tenha um assistente para o réu. Não há a menor dificuldade para que isso aconteça. O que não pode ser? O que não pode ser é o mesmo terceiro ajudando os dois. Então, não pode ser um terceiro só ajudando autor e ajudando o réu. Vai ter que ser uma pessoa para o autor, uma pessoa para o réu. É impossível uma única pessoa auxiliar os dois, né? Isso é inadmissível, porque se eu compreendo que o terceiro ele vem aos autos para ajudar um a sair vitorioso, não tem cabimento eu falar em favorecer a pessoa, né? E não tem cabimento eu falar que ele vai favorecer os dois. Isso é impossível. Não tem como ele favorecer os dois, né? Ele tem que favorecer ou um ou outro. O seu interesse é sobre ou para auxiliar uma pessoa ou para auxiliar somente a outra pessoa. Não dá para ele querer ajudar os dois, fazer ali um jogo de agente duplo, né? Isso é inadmissível. Obrigatoriamente ele tem que ajudar ou uma pessoa ou outra pessoa. Vamos entender essa situação da assistência, essa questão da figura da assistência, né? A partir de alguns exemplos, para até facilitar para vocês uma situação. Então, vamos pensar aqui num exemplo, né? Se os dois exemplos que eu vou trabalhar com vocês de assistência têm a ver com locação, com contrato de locação. Então, imagine a seguinte situação. O Mauro tem um imóvel e ele tem por objetivo fazer renda desse bem e ele coloca esse imóvel para alugar, para locação, né? E diante desse imóvel do Mauro colocado para locação, o Gustavo percebe ali que há um interesse dele, ele gosta do bem, gosta do imóvel e fala, bom, quero alugar o imóvel do Mauro. Então, o Gustavo procura o Mauro e firma com o Mauro um contrato de locação. O Mauro é o locador, né, o dono do imóvel. O Gustavo é o locatário, a pessoa que está alugando a coisa. Só que o Mauro, para concretizar esse contrato de locação, ele exige um fiador, exige uma garantia. E aí o Gustavo vai procurar um fiador e consegue que o Márcio seja o fiador dele. E aí nós temos, então, um mesmo contrato, que é um contrato de locação, onde eu tenho o Mauro, locador, dono do imóvel, Gustavo, locatário, a pessoa que está alugando o bem, e o Márcio está no contrato como fiador, como garantidor, se por acaso algo não for pago. Beleza.
Ah, depois de um determinado tempo no imóvel, o Gustavo decide sair do imóvel e ele, além de deixar o último aluguel sem pagar, ele deixa contas de água em aberto, contas de energia também sem pagamento. E aí, quando o Mauro vai até a casa para verificar como que a casa foi deixada, além de verificar todos esses débitos em aberto, também verifica que a casa não foi entregue nas mesmas condições com que o Gustavo pegou. Existiu ali um descuido, enfim. E ele quer ser ressarcido de tudo isso. Ele quer receber o aluguel não pago, ele quer receber as contas atrasadas e ele quer receber o valor correspondente à manutenção que ele precisará fazer sobre o imóvel. Nessa situação, o Mauro ingressa com uma ação contra o Gustavo. O Mauro ingressou com uma ação contra o Gustavo. Quem é parte nesse processo? O Mauro é autor, o Gustavo é réu. E o Márcio? O que o Márcio é nessa situação? O Márcio é terceiro. Assim como o Márcio é terceiro, o Everton é terceiro, a Daiane é terceiro. Todos nós somos terceiros, porque terceiro é aquele que não é parte, né? Nós falamos sobre isso na nossa aula passada, que terceiro é aquele que não é parte. Mas existe uma diferença entre o Márcio, nesse exemplo, em relação a todos nós. A diferença é que eu não posso ser prejudicado por um processo do Mauro contra o Gustavo. Isso não vai me atingir. Isso também não vai atingir a Daiane, não vai atingir o Everton, a Vitória, não vai atingir mais ninguém. Agora, o Márcio pode ser atingido por esse processo? Pode, porque ele é fiador. Ou seja, se o Gustavo não pagar, vai sobrar para o Márcio. Então, o Márcio ele é um terceiro, e mais do que um terceiro, ele é um terceiro interessado. Por quê? Porque pode sobrar para ele. Então, o Márcio contrata um advogado e ele se manifesta no processo, nesse processo do Mauro contra o Gustavo, por meio de uma petição simples, uma mera manifestação. E ele faz essa manifestação, protocola essa manifestação dentro do processo, dizendo: olha, juiz, eu sou o terceiro interessado, né? Esse processo pode se voltar contra mim, então eu quero permanecer no processo como assistente. Mas assistente do quem? De quem? Quem é interessante que vença a ação? Para o Márcio é interessante que o Gustavo vença, né? Quanto menos o Gustavo pagar, menor vai ser o valor que o Márcio possa ter que arcar, né? Então o Márcio entra para ser assistente, para ajudar o Gustavo. E aí traçando as alegações que eles acharem pertinente, como por exemplo, não houve essa depredação do imóvel, como está sendo falado. Na verdade, foi pago sim o aluguel, o senhor que está fazendo conta errada, essas contas que o senhor está falando que está em aberto não estão, é que houve lançamento em duplicidade. Já aconteceu muitos processos de conta de energia e água paga em farmácia, e a farmácia não fez o repasse, isso dá um problema. Já vi muito processo em relação a isso. Então, assim, o Márcio ele vem para ajudar o Gustavo, porque ele tem interesse nessa causa, ele pode ser prejudicado em razão disso, né? Essa é a figura da assistência que nós podemos verificar. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Professor, Oi. uma parte pode ter dois ou mais assistentes ao mesmo tempo? Sem problema. Sem problema. Ok. A questão aqui, Jonatas, é que existe um procedimento, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei do Márcio, não é porque o Márcio peticionou no processo pedindo para ser assistente que ele é imediatamente aceito como assistente, né? A coisa não é assim tão rápida. Como que vai funcionar isso? O Márcio peticiona no processo pedindo para ser assistente do Gustavo. O juiz vai intimar o Gustavo para o Gustavo se manifestar, dizendo se ele aceita o Márcio como assistente ou não. E aí o Gustavo vai ter um prazo para se manifestar sobre essa intimação. E aí, nesse tempo, o Gustavo pode se manifestar da seguinte maneira. Ele pode falar assim, aceito o Márcio como assistente. E aí está feita a assistência. Ou ele pode falar assim, não aceito.
E se ele recusar a assistência do Márcio, o processo volta para o juiz e o juiz vai decidir se será possível a assistência ou não. E se nesse prazo que o juiz der, o Gustavo não falar nada, deixar o prazo passar e ele não se manifestar, será aceita a assistência. A única situação que vai levar essa decisão para o magistrado é se, por acaso, a parte recusar a assistência. Aí o juiz que vai resolver se será estabelecida a assistência ou não. Tá? Daí vai ficar nas mãos do juiz essa situação. Normalmente, o que o juiz vai analisar? É terceiro interessado? Pode sobrar para ele? Pode ter ali alguma consequência para ele? Pode. Então, ele vai aceitar a assistência. É muito difícil, né, diante de um terceiro interessado, não se permitir que ele integre o processo de alguma maneira. Certo? Certo, professor. O foco que vocês precisam sempre pensar para identificar uma assistência é esse critério da voluntariedade. A assistência é sempre voluntária. Por que é importante a gente reforçar essa tecla? Porque na maioria das intervenções, o terceiro ele é trazido na marra. O terceiro ele é indicado pela parte e trazido no laço, na força do ódio. E não é isso que acontece aqui na assistência. Para ter assistência, esse terceiro ele vem voluntariamente, ele vem porque ele quer. Ninguém indicou o nome dele, ele simplesmente aparece, cai de paraquedas no processo, se assim podemos dizer, sabe? Então, esse é um ponto muito importante em torno da assistência, tá bom? A próxima intervenção que nós temos é a denunciação da lide. Pessoal, denunciação da lide é, de longe, a assistência que é mais usada, sem sombra de dúvidas, a assistência mais usada, a intervenção mais usada, e também, sem sombra de dúvidas, a que mais é cobrada em provas e tudo mais. Então, é a que você mais vai observar na prática e também é uma intervenção bastante cobrada quando se pensa em denunciação da lide. Vamos primeiro entender aqui toda a lógica da teoria, depois eu vou com exemplos nessa nossa revisão, né? Então, primeiro ponto, denunciação da lide é uma intervenção provocada. O que eu quero dizer quando eu afirmo e escrevo para vocês no nosso chat que é uma intervenção provocada? Quer dizer que a parte indica o terceiro. Na denunciação, nunca o terceiro vem espontaneamente. O terceiro ele é indicado, ele é trazido na marra, ok? Ele é apontado pela parte. Isso é a chamada intervenção provocada, ou provocar uma intervenção. É apontar o dedo para o terceiro e pedir para o juiz colocá-lo no processo. Tá? Então, é uma intervenção provocada. Além disso, a denunciação é chamada de intervenção garantia. Por que a denunciação é chamada de intervenção garantia? Porque ela somente ocorre nas hipóteses de garantia, sendo que essa garantia poderá ser legal ou convencional. Então, para a gente falar de denunciação da lide, nós temos que ter uma hipótese de garantia, sendo que essa garantia ela pode ser legal ou ela pode ser uma garantia convencional. De longe, o que mais você vai ver é a figura da garantia convencional. E aí vamos aprofundar, né? O que é uma garantia convencional? É aquela prevista em um contrato, né? Convenção é no sentido de ser um contrato. E o grande exemplo que a doutrina, as questões de prova e a prática nos mostra é a figura do seguro.
A contratação de seguro, né? O contrato de seguro. Como que é essa figura do contrato de seguro? Preste muita atenção. Eu pago um valor anual para que alguém responda em meu lugar. Essa é a garantia. Então, quando eu contrato um seguro, eu estou contratando alguém para pagar no meu lugar, se por acaso eu me envolver em um acidente. Para isso que serve o seguro. Então, essa é a figura da garantia convencional que permite a denunciação da lide, essa participação de terceiro. Vamos entender essa questão. Vamos imaginar que eu estou andando ali nos arredores, né, de Apucarana, e aí eu me envolvo numa batida com a Mara. Então, um carro bate no outro. Então, eu bato no carro da Mara. E eu estou errado. Só que a Mara não tem como saber se eu tenho seguro ou não. Na hora, todo mundo ficou muito nervoso, aquela circunstância bem amigável, né, e fofinha, que envolve toda uma batida. Simplesmente faço o boletim de ocorrência, eu vou embora, fico dando uns perdidos na Mara e a Mara ingressa com uma ação contra mim, cobrando os prejuízos que ela teve em razão do acidente. O que eu faço ao me defender? Apresento a minha defesa, mas já indico a minha seguradora. Isso é denunciação da lide. Quem é a minha seguradora nesse caso? É o terceiro. Ela não faz parte do processo. O autor é a Mara, o réu sou eu. Então, eu já indico a minha seguradora, mas quem faz isso? Eu, o réu, a parte. E por que eu indico a minha seguradora? Para trazê-la ao processo para que eu, sendo condenado a pagar algo, quem vai pagar é a seguradora. Então, é isso que a denunciação faz. Ela permite trazer ao processo alguém que será o responsável pelo adimplemento da obrigação, alguém que será responsável Professor, pelo pagamento. Oi? é sempre o réu? Não. Posso ter do autor fazendo isso e o réu fazendo isso. Tá bom, obrigada. Então, a ideia da denunciação, né? O objetivo, vamos anotar isso, o objetivo é trazer aos autos o terceiro que será o eventual responsável pelo cumprimento da obrigação, caso haja condenação, né? Então, esse é o objetivo da denunciação da lide. Eu trago alguém que vai responder em meu lugar, porque eu tenho um garantidor, eu tenho uma pessoa que é a minha efetiva garantia, né? Ela que garante o cumprimento da obrigação. E no caso da garantia convencional, essa garantia ela é feita por um contrato, né? Por algo estabelecido em um contrato. E a garantia legal? Garantia legal, como o próprio nome diz, né? É a prevista pela norma jurídica. Quando a gente pensa em garantia legal, o exemplo doutrinário que nós temos e jurisprudencial é a evicção. É o caso da evicção. O que é evicção, né? Vocês já viram isso em civil, não sei quando. Mas quando a gente pensa em evicção, qual é o conceito, né? É a perda da coisa por decisão judicial. Evicção é a perda da coisa por decisão judicial. Então, eu tenho uma decisão judicial que me faz perder algo, né? Todos os negócios jurídicos, e preste muita atenção nisso, todos os negócios jurídicos existentes, eles são garantidos, né? O adquirente, ele tem uma garantia se ocorrer evicção. Então, sendo adquirente de boa-fé, se ele perder o bem adquirido por conta da evicção, ele tem direito de ser indenizado, ele tem direito de ser ressarcido. E isso é uma previsão legal.
O Código Civil determina isso, né? O Código Civil estabelece que, se houver o perdimento da coisa, fruto de uma decisão judicial, o adquirente tem direito de ser ressarcido, ele tem direito de ser indenizado, e isso é efetivamente levado à risca, sabe? A gente pode pensar em um exemplo bastante simples para compreendermos essa figura da evicção e como que essa garantia se opera na questão da denunciação da lide, né? Então, imagine que eu seja um apreciador de cavalos e aí vou até um sítio e verifico lá vários animais transitando e gosto muito de um dos cavalos que está ali passeando pelo pasto. Então, chego até um funcionário da fazenda e pergunto a ele, olha, esse cavalo está à venda? Ele diz, está. Me passa o valor, eu pago o valor do cavalo, coloco o cavalo no carrinho e levo o cavalo embora. Uma semana depois, chega o dono do sítio e vai até o pasto à procura do seu cavalo de estimação mais amado. E é justamente o cavalo que eu comprei. E esse cavalo não estava à venda. Houve um erro do funcionário que acabou vendendo um cavalo que não podia vender e ele nem passou ainda o dinheiro para o dono. Esse dono, emputecido pela situação, ingressa com uma ação contra mim, eu, o comprador, dizendo que eu comprei algo de quem não era dono. Então, ele entra com uma ação para desfazer o negócio, ele entra com uma ação para reivindicar o cavalo, enfim, não importa o nome que ele dá. Aí eu percebo que eu estou sendo processado e o cara quer o cavalo de volta. Eu falo, poxa, eu comprei o cavalo achando que estava tudo certo e ele está querendo recuperar. Mas eu não sou culpado disso. O cara vendeu, eu paguei. E aí eu devolvo o cavalo e fico sem cavalo e sem dinheiro. Isso não tem cabimento. O que eu faço? Indico o infeliz do vendedor. Por quê? Porque se eu perder o cavalo por decisão judicial, eu serei evicto. Eu terei sofrido evicção. Perdi a coisa que eu comprei por uma decisão judicial. E aí o direito me dá uma garantia em face da evicção, dizendo, Luiz, se você perder algo que você comprou validamente, sendo de boa fé, e você perdeu por decisão judicial, você tem direito de ser ressarcido, você tem direito de ser indenizado. Essa é a garantia da evicção prevista na lei. E aí, por força dessa determinação, eu indico o vendedor, trago ele para o processo. Para quê? Porque se por acaso o juiz me tirar o cavalo, eu já me volto, o processo já se volta contra o vendedor e o vendedor tem que devolver o dinheiro. Se por acaso o juiz falar, Tiso, você é comprador de boa fé, o cavalo é seu, o processo já se volta contra o vendedor, ele vai ter que passar o dinheiro para o dono, inclusive ressarcir eventuais prejuízos tidos. Então, isso é o que a denunciação faz. Ela traz o real responsável pela situação toda para que ele arque com as consequências daquilo que precisa ser arcado, para que ele pague, para que ele cumpra a obrigação, né? A denunciação ela é muito importante porque ela gera economia processual. Por que a denunciação gera economia processual? Porque ela evita uma ação regressiva depois, em que, por exemplo, eu poderia ter que devolver o cavalo, aí eu ia ter que entrar com uma ação depois contra o vendedor para ser ressarcido. Então, estou economizando uma ação, eu já resolvo tudo numa só. Ao trazer esse terceiro responsável, eu já resolvo tudo naquela discussão. Então, a denunciação ela gera esse tipo de economia. Ok? Pensem aí em eventuais dúvidas, preciso cair aqui porque menos de um minuto. Já voltamos.